Fala, meus amores, ó, saudade de vocês. E aí, preparado para mais uma aula? Aula de hoje, aula de revisão, provinha chegando. Está preparada a prova de vocês? A prova de vocês está top. A prova está top, tá? Lembrando, vou dar uns lembretes hoje daquilo que eu vou requerer para essa prova. A prova está lá com 8 questões, ela tá gostosa de se fazer porque ela tá bem tranquila. Nós vamos falar sobre média, moda, mediana, amplitude. Logicamente, eu coloquei uma questão de cada tipo dessa, tá bom? Eu coloquei aqui, eu fiz um resumo de 5 questões, colocando ali os tópicos mais importantes. Vou dar uma dica para você, tá bom? Então, fica ligado, preste atenção nessa aula, que depois dessa aula, ó, tenho certeza, vocês vão acertar aí todas as questões da prova, tá bom? Fácil demais, tá? Toma cuidado com o seguinte, eu passei uma listagem de exercício lá no Google Classroom, então dá uma olhadinha lá, tenta resolver ela, tá? Ela vai ficar liberada até hoje, 11 da noite, até 12 da noite. Então ela vai ficar hoje o dia todo lá, né? Já teve muitos dos alunos que fizeram esse TDzinho lá, essa lista de exercícios, e a grande maioria, ó, tá de parabéns, viu? Todos ali acertou entre 4 e 5 questões, um ou outro aluno que acertou 3 questões, mas fica ligado, eu acho que foi só detalhe mesmo, muita atenção na leitura da questão, tá bom? Muita atenção na leitura. O que eu peço em cada questão eu coloquei em letras garrafais, assim, bem grande para você não esquecer, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, revisão de estatística, somente exercícios, tá bom? Então vamos lá. Qual é o conteúdo da prova? Média aritmética ponderada, mediana, moda e amplitude. 5 tópicos. Tá bom? Gráfico, aquela coisa. Apesar de ter um gráfico da prova, vai ter gráfico na prova, mas é só para você pegar os dados. Tá? Não tem a interpretação dele não, é só para você pegar mesmo as informações, tá bom? Assim como também tem tabelas, mas nada demais, tá? É só para você pegar aqueles números que tem lá, ok? Vamos lá, primeirinha questão, vamos lá. Um grupo de pessoas apresenta as idades de 11, 14, 16 e 18 anos. Se uma pessoa de 13 anos se juntar ao grupo, o que acontece com a média? Essa média vai aumentar? Essa média vai diminuir? Essa média vai ficar a mesma coisa? Tá? Peraí, então eu tenho que saber o que era antes e como vai ficar agora, né? Então, como era antes? Tinha um aluno... Qual é o assunto que a gente está tratando aqui? Primeiro, o assunto que a gente está tratando, ele está tratando de média. E essa média é ponderada? Não, não tem pesos. Então, é uma média simples. Então, a gente vai trabalhar com média aritmética. Simples. E como é que a gente faz? Vamos lá. Primeiro, antes, a média aritmética anterior, eu tinha uma pessoa de 11, 14, 16 e 18 anos. Eram 4 pessoas. Tá? Então, eu vou pegar, somar todos eles e dividir por 4. Somando todos esses números, vai ficar 59 dividido por 4. 59 dividido por 4, 14,75. Detalhe, essa média aí pode ser quebrado. Presta atenção, viu? Usa 2 casas decimais ali depois da vírgula para não confundir. Tá bom? Então, a média era 14,75. Só que agora entrou mais uma pessoa. E essa pessoa que entrou foi uma pessoa de 13 anos. Opa! Então agora eu vou ter que somar todo mundo. O 11 mais 14 mais 16 mais 18, que eram as 4 pessoas que já tinha. Só que agora entrou uma pessoa de 13 anos. Se entrou uma pessoa de 13 anos, então eu vou somar com mais 13 e dividir por 5, porque agora são 5 pessoas. Se eu somar tudo aí e dividir por 5, vai ficar 72 dividido por 5. Agora eu somei, não deu mais 59, dá 72 porque eu somei 13. Tá? Então a média foi para 14,4. Bem, aí qual é a resposta daí? Vamos lá. Ele está perguntando com o que é que acontece, o que foi que aconteceu. A média era 14,75, diminuiu para 14,4, ou seja, reduziu. Então a média caiu. Olha que nos itens tem lá, a média é 14,75, bem, da primeira etapa, mas não é essa a resposta.
No item D, a média é 14,4. É a média da segunda etapa. Também não é essa a resposta. Ele está perguntando o que foi que aconteceu. Aconteceu que a média caiu. Caiu de 14,75 para 14,4. Então, item B, nossa resposta. Viu? Fica ligado naquilo que a questão está pedindo. Média aritmética. Tem questões lá sobre isso, creio que umas 2, tá? Então, soma tudo, divide, mas tenha essa atenção do que é que ele está pedindo. Leia a questão, leia, cuidado para não cair nas pegadinhas, tá bom? Vamos lá, questão 2. Na questão 2 diz assim, em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação. Calculando a nota bimestral pela média ponderada. Olha o segredo aí, ó. Média ponderada. Ele já disse de que a gente vai tratar. Se a tabela apresentar as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações na sua nota bimestral foi aproximadamente igual a, então ele já deu a nota e deu o peso, tá? Então vamos ver qual foi a nota, a média, na verdade, dessa aluna. Bem, a gente está tratando de média aritmética ponderada, porque tem pesos. Falou de pesos, é ponderada, tá bom? Então, vamos lá. Como é que fica? Olha só que eu botei coloridinho aí para você, tá? O peso botei de azul, a nota botei de vermelho. Então, vai ficar o peso 4 vezes a nota 6, que é a prova escrita. Depois, o peso 4 vezes a nota 7, que é a avaliação continuada. Depois, um peso 2 vezes a nota 8, que é do seminário. E depois um peso 2 vezes a nota 9 de um trabalho em grupo. Ok? Então, eu multipliquei o peso vezes a nota e vou somar esses resultados. E vou dividir pelo quê? Pela soma dos pesos. Então, se é média ponderada, eu divido pela soma dos pesos. Então, vou dividir por 4, mais 2, mais 2. Que é a soma dos pesos, tá bom? E aí, só foi fazer agora a continha aí. Vamos lá, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Mais 2 vezes 8, 16. Mais 2 vezes 9, 18. Simples, né? Primeira multiplicação. Depois, somando tudo, vai ficar 86. Somando 24, mais 28, mais 16, com mais 18. Vai ficar 86. Dividido por 12. Por que 12 mesmo? Porque é a soma dos pesos. 4 mais 4, mais 2 e mais 2. Dividido isso, vai dar 7,1666666666666. Uma dízima, tá? Tá bom, uma dízima. Vai dar continuidade, infinito e 6. Bem, a gente vai pegar um valor aproximado. E esse valor aproximado nós temos 7,16. Então, mais próximo do 16 é por 20, tá bom? Então, vai ficar 7,2. Então, esse é a nossa resposta item D. Segunda questão, tratando sobre média ponderada. Top, fácil também, né? Média ponderada. Fica ligado, na prova tem um lá especial de média ponderada, então divide pela soma dos pesos. Quando tiver valor quebrado, fica um valor bem aproximado. Tá bom? Então, vamos lá. Nossa terceira questão, azulzinha, bonitinha, tem assim, ó. Quais valores são, respectivamente? Olha o que ele está pedindo. E olha a sequência. Ele está pedindo a moda, a média e a mediana. Então, olha só, está pedindo 3 coisas nessa ordem. Moda, média, mediana. Dos números a seguir. Aí ele dá os números, 133, 425, tá aí a sequência todinha. Bem, então nós vamos tratar um por vez. Não vamos pensar em tudo, vamos pensar primeiro na moda, tá bom? Então, vamos falar de média, moda e mediana. Então, vamos uma coisa de cada vez, tá? Vamos falar aqui sobre... Deixa eu voltar aqui. Olha só sobre a moda. Dessa eu já coloquei a questão com tudo, tá bom? Então, olha só para moda. Só para moda. Lá no cantinho. Tem lá, moda. Para ser moda, não precisa colocar em ordem crescente ou decrescente. Moda é aquele número que mais se repete. Se caso todos os números forem diferentes, então não tem moda.
A moda pode ser um número, pode ser uma palavra, né? E pode ser mais de um. Lembre-se disso. A moda pode ser mais de um. Então, cuidado com essa questão de moda, tá? Cuidado. Moda é o que mais se repete, não precisa colocar na ordem. Vamos lá. Olhando para todos os números, o número 236 se repetem 2 vezes. E não tem nenhum outro que se repetisse 2 vezes. Então, qual é a moda? 236. Acabou! Não tem mais nada para fazer. Material, mas sei lá, se tivesse outro número que também se repetisse 2 vezes, então a moda seria os 2 números, o 236 e o outro caso tivesse. Tá bom? Material, mas se nenhum número se repetisse, não tem nenhum, sabe? Então não tem moda. Não tem moda. Se os números não se repetem, se as palavras não se repetem, se não tem nada que acontece mais de uma vez, não tem uma maior frequência, então não tem moda. Simples assim. Ok? Vamos lá. Depois da moda, só com essa resposta 236, eu já descarto o item B. Né? Não pode ser o item B. Não pode ser. Então, mesmo assim, eu tenho muitas opções. Vamos lá para o próximo. O próximo ele pede a média. Tá certo? A média está lá embaixo e a média diz o seguinte. Como é que eu faço a média? Soma todo mundo e divido pela quantidade que ele tem. Então, vamos lá. Quais são os valores respectivos da média? Na média, a gente vai somar o 133 mais o 425 mais o 244 mais o 385, tá bom? Então, é só somar todo mundo. Somou todo mundo e vou dividir por quanto? Conta a quantidade. Nós temos 10 números aí. Então, somando todo mundo dividido por 10, dá 3.611 dividido por 10. Volta só uma casa. 1 zero, uma casa. Então, fica 361,1. Opa, já não é o item A. Então, pode ser o item C, D ou E. Tá bom? Depois nós precisamos de uma mediana. Cuidado com essa mediana, e eu peço perdão, porque na mediana é essa do seu lado direito da tela, tá bom? Tá aqui do lado direitinho assim, tá bom? Assim, do lado de cá, né? Assim, porque eu escrevi o nome moda, me perdoe, tá? Falha minha, mas não é moda, a gente tá falando de mediana. Tá vendo que tem 2 modas aí, tá bom? Não é essa de cima, é essa que fica no meio, mais para a tua direita. Aí não é moda, é mediana. E eu tenho que ir na sequência do que ele está me pedindo. Mediana. E a mediana não. Agora, mediana eu preciso pôr em rol. Ou seja, eu preciso colocar em ordem crescente ou decrescente. Tá bom? Eu coloquei em ordem crescente. Então, eu coloquei a mediana, eu coloquei os números do mesmo jeitinho, ó, 133, 425, 244, do jeito que a questão me deu. Mas eu não posso trabalhar com ele assim. Para mediana, eu tenho que colocar ele na ordem crescente ou decrescente. E assim eu fiz. Botei 133, depois o 236 de novo, porque tem 2 vezes, 244, e coloquei a mesma sequência de 10 números, só que agora organizado na ordem crescente. Percebi que a quantidade eram 10 números. Eu não tenho meio termo disso. Então eu peguei 4 termos para cá, 4 termos do outro lado, peguei os 2 do meio. Pegando os 2 do meio foi o 299 e o 325. Eu somo os 2 e divido por 2. Somando os 2 dividido por 2, 312. Essa é a nossa mediana. Tá? Essa é a nossa mediana. Acabou, fechou. Só agora correr pro abraço e perceber que a nossa... Olha, Jesus, olha só como eu tinha feito todos aqui. Eu acho que era o da tela. É verdade, olha só. Eu não pulei o slide, mas deu para ver. Então, vamos lá, só recapitulando. A moda foi aquele que mais se repete. Coloquei todos os números, não precisou... Não precisou colocar em ordem crescente na moda. Vi que quem mais se repete é o 236. Fechou a questão. Na média, somei todos os números, contei e percebi que tinha 10. Dividi por 10. Dá 3.611 dividido por 10, 361,1.
Depois, na moda, que não é moda, é mediana, tá? Coloquei todos os números do jeito que estava lá. Mas aí eu coloquei ele na ordem crescente, tá bom? Vi que tinha 4 números antes, 4 números depois e peguei os 2 do meio. Os 2 do meio era 299 com mais 325 e dividi por 2. Dá 624 dividido por 2, resposta 312. E agora sim, ó. E tem C. Bom, que a gente viu 2 vezes essa questão, espero que não tenha dúvida. Agora, cuidado com a sequência. Primeiro foi moda, depois foi média, depois mediana, do jeito que a questão me pediu. Tá bom? Show demais! Questão 3. Questão 4 tem uma tabela, tá? Nessa tabela diz o seguinte: o professor de matemática costumava verificar a aprendizagem dos seus alunos através da mediana das notas obtidas pela turma. Considere que a turma de 2014 obteve as seguintes notas no segundo bimestre. Qual a mediana das notas? Considerando que a média da escola é 8. Cuidado, ele quer saber a mediana. E a mediana eu preciso colocar em ordem crescente ou decrescente, tá certo? E detalhe, agora olha bem, preste muita atenção na última linha, ele está pedindo, ó, considerando a média da escola 8, a mediana está acima ou abaixo dessa média, que é 8, que ele já disse. A média do colégio é 8, não é das notas dele, é do colégio. Ele quer saber a mediana. Para saber mediana, tá vendo que tem uma tabela. Se tem uma tabela, eu tenho que pegar essa tabela e colocar ela numa ordem crescente ou decrescente. Preste atenção que essa tabela ela é 4 colunas e tem 5 linhas. Do mesmo jeito, eu fiz a tabela para organizar, para eu saber a resposta, porque eu tenho que colocar em ordem crescente ou decrescente. Mais uma vez eu escolhi crescente, então eu fiz do mesmo jeito. Uma tabela com 4 colunas e 5 linhas. Coloquei, ó, o menor número que tem é 1,9. Aí eu botei 1,9, depois o 2,5, depois 3,4, depois 4,9, foi para baixo 5,7 e assim eu fui colocando, ó, do menor para o maior, crescendo na linha. Onde a maior nota foi 10, é o meu último número, tá logo lá embaixo. Então, é a parte que dá mais trabalho de uma mediana, é colocar ela em ordem crescente. Somente na mediana precisa fazer isso, só na mediana, tá? E aí, depois que eu coloquei todos na ordem crescente, eu fui fazendo o seguinte, eu fui cortando uma linha de baixo com uma de cima, para saber quem é que ficava lá no meio. Então, se eu tirar as 2 linhas de cima e as 2 linhas de baixo, vai ficar somente essa linha do meio. Essa que é 6,9, 7,5, 7,6, 7,9. Ok? Então, eu estou querendo saber quem está no meio. Tirei as 2 de cima, tirei as 2 de baixo, fiquei só com a do meio. Só que no meio ficou 4 números. Opa, se ficou 4 números, eu vou tirar esse da ponta e esse da outra ponta. Eu vou ficar com os 2 do meio. Vou tirar assim, ó. Então, eu vou tirar o 6,9 e o 7,9. Eu vou ficar com 7,5 e 7,6. E quando a mediana são 2 números, número par, o que é que a gente faz? Soma os 2, divide por 2. 7,6 mais 7,5 dá 15,1. Dividido por 2, 7,55. Essa é a nossa mediana. Aí vamos voltar para a pergunta e ver o que é que ele quer. Considerando que a média da escola é 8, a mediana está acima ou abaixo da média? Foi 7,55, então ela está abaixo da média. Ok? Porque a média, olha lá em cima, vale 8. Essa é a média do colégio. Tá bom? É a média escolar, não é a média dessas notas aqui não. Eu só fiz calcular a mediana. Então, item E, a mediana é 7,55, portanto, menor que a média. Ok? Fácil a questão. Questão trabalhosa? Foi trabalhosa porque a gente teve que pegar todos esses números com 20 números.
né? Tivemos que pegar esses 20 números e colocar ele em ordem crescente. Mas fora isso, foi só pegar os dois do meio, somar e dividir por 2 e ler a questão. Tá bom? Então, essa foi mais uma questão top sobre mediana. Mais uma. O professor Marturian, o nome, quem é Marturian? Nome esquisito. Ah, tudo bem, tio Marte. O professor Marturian fez uma pesquisa de idades em sua turma do 8º ano, composta por 15 alunos. Cuidado, eu já disse quantos alunos eram, 15. Se eu somar esse 12, 13, 14, se eu somar todos esses números, aliás, se eu contar quantos números tem aí, eu tenho 15 números, são 15 idades, tá? Então, eu tenho 15 alunos, ok? Beleza. E obteve os seguintes resultados, tá aí os resultados. Qual é a amplitude? Amplitude, é só isso que ele está perguntando. O que é amplitude? Bem, amplitude é a diferença do maior número para o menor número, tá certo? Então eu vou olhar aqui na sequência, sair procurando quem é o maior número que a gente vê aí. Bem, eu estou vendo 11, eu estou vendo 14, eu estou vendo 13, eu estou vendo 12. Bem, então o maior número aí é o 14, tá certo? Se o maior número é 14, pronto. Peguei o maior número, 14. E o menor? 11. Cuidado, tinha um 11, só um aluno que tem 11 anos que está lá no meio, tá aí de penetra, tá? Então, tem um aluno aí de 11 anos no meio. Então, o que é que eu faço? Agora, depois que fez isso, nada demais. A amplitude, eu vou pegar o 14 com menos o 11. 14 menos o 11 é 3. 3 é nossa amplitude. Acabou a questão. Só isso. Tio, vai cair isso na prova? Claro que vai cair. Claro, tem uma lá de amplitude, certeza. Você só vai pegar o maior valor menos o menor valor e coloca. Só isso, não precisa se estressar. Tá bom? Detalhe. Essas questões que a gente fez agora, fizemos 5 questões. Essas 5 questões foram as 5 questões que eu coloquei e falei no início da aula hoje. Tá bom? Tinha deixado para alguns alunos fazer, a grande maioria já fez, tá? Tenta fazer lá e tá aqui todos os resultados com os comentários, tá bom? Se tiver dúvida, manda no meu zap que o tio Márcio tá aqui, tá bom? Ó, boa prova, cuidado, estude, tá bom? Mais uma vez, só para fechar a aula de hoje. O que é que eu tenho que saber para essa prova? Média. Média, o que é média? Soma todos os números, divide pela quantidade de números que tem lá. Média ponderada. Eu multiplico o peso pelo número e divido pela soma dos pesos. Eu preciso saber moda. Moda é aquele que mais se repete. E se forem 2? A moda são 2 números, a moda são 2 coisas, né? Como nossa aula aqui era rock e pop, se não me falha a memória, era rock e samba, que era a moda, né? E se ninguém se repetir? Não tem moda. Existe esse caso. Mais uma vez, lembrando, existe o caso de não ter moda. É quando ele aparece em mesma quantidade para todo mundo. Tá bom? O número 2 apareceu 2 vezes, o número 3 apareceu 2 vezes, o número 4 apareceu 2 vezes, o número 5 só apareceu uma. Então, qual é a moda? 2, 3 e 4. Porque todos eles apareceram 2 vezes. Tá bom? E a mediana. A mediana é o termo que fica no meio, mas precisa estar em ordem crescente ou decrescente. Tá bom, galera? Beijão pra vocês. Tio Marte tá com saudade e vai ficar tudo bem. Tá bom? Valeu. Boa prova.